Amém. Boa noite, igreja. Amém. Louvado seja Deus pela presença e a vida de cada um dos que aqui estão presentes, né? E também os que estão nos acompanhando de forma virtual. Essa é a igreja de Deus. A igreja, como é dito lá, falha, fraca, defeituosa, carecendo de ser disciplinada, mas parecendo prestes a cair, mas não cairá. Por quê? Porque Deus é quem a sustenta. Eu creio muito nessa promessa de que Deus é quem nos sustenta. Obrigado, meu filho. E vai nos sustentar até o fim, porque essa é a promessa do Senhor. Nós estamos empreendendo aqui nessas quartas-feiras, né, desse mês de setembro, uma temática importante, que é a temática da volta de Jesus. A temática central é a volta de Jesus. E como eu disse para os irmãos semana passada, esse tema ele vibra no meu coração. Vibra, porque é a nota tônica que ecoa de séculos a séculos. Mas dentro dessa temática da volta de Jesus, nós estamos considerando em especial a questão do preparo. O que adianta nós estarmos por dentro do assunto se não estivermos preparados para o evento, não é verdade? Então, estamos aqui nesse processo de preparo. Irmãos, quantos têm percebido que a nossa correria, o nosso dia a dia tem sido cada vez mais exaustiva, não é? Cada vez mais pesada. Se a gente não se programar, a gente não tem tempo para nada que seja essencial, senão somente trivial. Mas isso nós iremos falar a respeito dessa opressão que o mundo nos impõe, como perceber isso de forma espiritual e atentarmos para o conselho de Deus. Isso nós vamos ver semana que vem. Se você quer ver como diagnosticar isso e qual é a solução, esteja aqui semana que vem, que a gente vai tratar basicamente a respeito desse assunto, a ótica desse tema da questão do preparo. Porque hoje nós vamos continuar enchendo a nossa mochila. Lembra da mochila? Nós vamos continuar enchendo a nossa mochila. Para aqueles que estiveram aqui semana passada vão lembrar. Quem não teve semana passada, a gente... Primeiro, são duas opções. Tem lá nos nossos canais, no meu canal e no canal da igreja, está lá disponível. E eu vou fazer aqui investir aqui uns 2 minutos aqui para a gente fazer uma recapitulação da semana passada, certo? Nós vimos ali que estamos tratando a respeito da temática geral, que é a volta de Jesus, com a ênfase no preparo. Nós falamos a respeito da nossa motivação para estarmos aqui. Qual é a nossa motivação para estar aqui? A primeira delas é o senso da brevidade da volta de Jesus. Se nós não tivermos esse senso de brevidade, que breve Jesus voltará, nossa vida vai cair numa rotina, né, que nos destoa do propósito de Deus. Então, o senso da brevidade de Cristo ele deve ser latente na nossa mente. Falei também da nossa motivação, da necessidade de falarmos a respeito de determinados assuntos. Porém, como falar de determinados assuntos sem antes passarmos pelo processo de preparo? Não é? Como falar a respeito de temas tensos, pesados, se não tivermos embasados no preparo? Então essa é uma das motivações. Vimos também que é o nosso desejo como família contribuir de alguma forma, nem que seja 1%, para que essa igreja de forma pessoal ou de forma coletiva esteja mais preparada para encontrar com o Senhor nos ares. Então essa é a nossa motivação. Quantos lembram aqui o texto base da semana passada? Começa com Amós. Lembra? Amós 4:12 foi o tema base da semana passada. Porém, não foi no termo da interpretação, porque a interpretação ela é tensa. Amós 4:12 é uma interpretação tensa, uma interpretação pesada. Mas nós procuramos fazer uma aplicação positiva daquilo que é tido ali como algo tenso. Nós vimos que precisamos estar com a nossa mochila preparada. Por que temos que estar com a nossa mochila preparada? Porque a nossa meia-noite está para chegar. E quando a meia-noite chega, nós temos que estar com a nossa mochila preparada para então, dar um pé com o Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Lembra dos 2 itens que já devem estar na nossa mochila no dia de hoje? Lembra do primeiro item? Fé. Muito bem, parabéns. E o item que nós acrescentamos naquele dia? Isso.
Parabéns. O desenvolvimento de uma vida dupla. Oração e ação. E a gente já poderia até pegar o gancho aqui. Os irmãos ali nem estavam aqui, mas já estavam praticando aquilo que nós estávamos apresentando aqui. Eles têm orado. E quando eu fico olhando para Tiago, olhando para Jacarina, eu fico lembrando daquela citação lá de Apocalipse, né? O primeiro amor. Os olhos brilham, a latência de buscar aquele que se havia perdido, o coração aberto. E aí, nem está aqui no escrito, mas eu vou dizer o seguinte: estudando certa vez a respeito do batismo do Espírito Santo, eu li lá no livro uma frase que me chocou muito, me marcou. Que a frase diz assim: Cristo tinha duas paixões. Cristo tinha duas paixões. A primeira delas, fazer a vontade do Pai. Cristo é apaixonado por fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E a segunda paixão de Cristo é amor por almas. Cristo é apaixonado por almas. Então, se você quer ser ungido e batizado com o Espírito Santo, desenvolva também essas duas grandes paixões de Cristo. Seja apaixonado por fazer a vontade de Deus e seja apaixonado por almas. E assim a gente vai estar trilhando nos caminhos de Jesus. Amém? Hoje queremos começar com o livro de Romanos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos. Muito bem, Romanos capítulo 9. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, a Tua palavra está aberta. Nós já tivemos a oportunidade de expressar aqui as nossas petições, nossos desejos, nossa gratidão a Ti. E já temos tido contato com o Senhor desde o momento que entramos aqui, através dos louvores, através das melodias. Mas nessa hora em especial queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ó Deus, carecemos de ouvir a Tua voz, por isso nos rendemos a Ti mais uma vez, humildemente, suplicando que o Senhor fale conosco. Perdoe-nos as faltas e as transgressões, em nome do Senhor Jesus. Romanos Amém. Capítulo 9, o versículo é o 27. Na minha versão diz assim: também Isaías clama acerca de Israel. Olha para mim. Isaías clama a respeito de Israel. Nós vimos semana passada a respeito de Israel. Quem foi Israel? Jacó, que teve uma vida transformada, não é isso? E depois de lutar com Deus, ter a vida transformada, seguiu aí nos propósitos do Senhor. Mas vamos ler o texto na íntegra. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Irmãos, esse texto para mim é impactante já há muito tempo. Há muito tempo. Ainda que o povo de Israel seja tão numeroso como a areia do mar, e a gente olha para Israel com bons olhos, porque Israel significa príncipe de Deus. E eu disse aqui semana passada que está cheio de príncipes e princesas do Senhor, que um dia já começaram na trajetória cristã e fazendo parte de um povo, como eu falei no início, né? Falha, fraca, defeituosa, mas que é a menina dos olhos de Deus. E aí a gente vê, em outras palavras, o que Paulo está dizendo assim: olha, ainda que o povo de Israel, ainda que o mundo cristão seja tão numeroso como a areia do mar, é apenas o remanescente que será salvo. Ainda que você venha falar a respeito de marcha para Jesus, trio elétrico, como se Jesus precisasse dessa massa imitadora do mundo. Ainda que você veja as tatuagens, né? I love you, Jesus. I love you, Jesus. Ainda que o povo de Israel, entre aspas, seja tão numeroso como a areia do mar, é apenas um remanescente que será salvo. Ainda que existam diversas formas de cristianismo, embalagens, a palavra do Senhor nos diz que apenas o remanescente é que será salvo. Mas nós poderíamos nos perguntar: o que é ser remanescente? O que é ser remanescente à luz da palavra de Deus? Percebe que Paulo, no capítulo 9, versículo 27 de Romanos, ele está citando Isaías. E eu fui ver lá que Paulo estava citando Isaías, então eu fui ver onde é que Isaías tinha escrevido isso para poder Paulo citar. E Paulo, ele, por providência do Espírito, ele omite uma palavra que eu creio que vai ser importante para nossas considerações.
Então vamos ver o que de fato Isaías escreveu a ponto de Paulo registrar novamente. Isaías capítulo 10, por gentileza. Isaías capítulo 10. Nós vamos ver de onde foi que Paulo tirou essa citação. E vamos ver uma palavra aí que ele suprimiu com um propósito inspirado, mas nós vamos considerar nessa oportunidade. Olha só. Agora é Isaías dizendo, o Espírito Santo dizendo através de Isaías. Verso 22. Porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Percebeu aí? Vamos ler de novo. Por isso, ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, as mesmas palavras que Paulo usa, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando injustiça. A palavra que Paulo suprime aí das palavras de Isaías é a palavra conversão. Então ele está dizendo, Paulo diz, ainda que o povo de Israel seja tão numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente é que será salvo. Mas Isaías vai dizer, olha, o remanescente é aquele que é convertido. É o convertido que será salvo. Isso deve ser importante para a nossa reflexão. Então, ser remanescente é ser uma pessoa convertida. O que é uma conversão? Eu estar andando numa direção e aí eu dou um giro, não de 360 graus, olha, porque senão eu vou parar na mesma direção. Mas eu faço uma guinada de 180 graus, onde eu estou caminhando para a perdição. E eu me converter para o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Que todos nós tenhamos esse conceito de remanescente. É uma pessoa convertida ao Senhor, que busca o Senhor. Mas o que é ser convertido? Ser remanescente é ser alguém envolvido no preparo. Por isso que esse texto está incluído aqui nessa temática. Porque ser remanescente é ser convertido, e ser convertido é estar envolvido, desejoso de se envolver no preparo. Mas também ser remanescente é desenvolver um estilo de vida que esteja de acordo à vontade de Deus. Isso tudo está no processo de conversão e de remanescência. Está envolvido no preparo, está envolvido desenvolvendo ao longo da sua vida cristã um estilo de vida que esteja em harmonia com a vontade de Deus. Também ser remanescente é ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer nas coisas do alto. A gente deve ter a mente e o coração ligados ao Senhor e assim a remanescência, a conversão, ela vai ser um estilo de vida e fazer parte da nossa vida. Amém? Por isso? Irmãos, eu falei que a gente ia começar a preencher a nossa mochila ao longo dessa jornada, não foi? Nós começamos aí, eu disse que todo mundo já tem na sua mochila, ou já deve ter na sua mochila a fé. E a gente mencionou que não existe fé grande, fé pequena, porque cada um a gente vai desenvolvendo a nossa fé ao longo da nossa jornada. E a semana passada nós vimos que temos que desenvolver uma vida dupla. Vida de oração, mas também uma vida de ação. E hoje nós vamos ver um item muito interessante, que é o relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento pessoal. Eu também trouxe aqui para ilustrar. Porque como é que a gente vai encher a mochila se a gente não ilustrar, não é? Vai ser um relacionamento pessoal com Cristo. Eu lembro a semana passada que o mensageiro que teve aqui falou assim, olha, os meus filhos, ele falou, as minhas filhas nasceram na igreja, mas elas precisam desenvolver relacionamento pessoal com Cristo. E é uma pura realidade. Os meus meninos também nasceram, a gente já sendo cristão, já sendo fazendo parte de uma ideologia bíblica. Mas eles, pela experiência deles, é que vai ter que desenvolver o cristianismo dele. Então, serve para nós também. Precisamos desenvolver relacionamento pessoal com Cristo. Se você não estiver conseguindo ler a frase toda, leia só Cristo. Que já vai fazer a diferença na sua vida. Cristo. Amém? Essa é um dos itens que nós vamos estar preenchendo na nossa bagagem. Olha só, dentro dessa temática, a citação. Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade dele. Misericórdia. Mas se nós estivermos em comunhão com Cristo,
a vontade do Senhor vai prevalecer e o inimigo não terá vez na nossa vida. Um outro item, vamos ser mais acelerados aqui hoje. Um outro item, submeta-se ao Espírito Santo. Se submeta à vontade, ao mover, ao conduzir do Espírito Santo. Essa é uma tecla que nós temos batido com força aqui, porque a gente entende que sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Então, se submeta ao Espírito Santo. Esse é um outro item que nós vamos estar agregando aqui à nossa mochila espiritual. Olha só a citação. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter, ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito faz com que a pessoa renovada se afeiçoe ao modelo. Quem é o modelo? Cristo Jesus. O Espírito Santo faz com que nos amodelemos a Cristo Jesus. Jesus é o nosso modelo. Irmãos, todos nós, o que mais desejamos de forma humana é sermos o quê? Feliz. Todo mundo quer ser feliz. O camarada, quando ele se envolve com coisas ilícitas, o que ele está querendo ali? O prazer da felicidade. A pessoa, e aí a gente teria diversas alternativas aqui para dizer, mas o que a pessoa de fato quer, ela quer ser feliz. Mas quando a gente lê essa citação, o coração humano não conhecerá a felicidade enquanto não se submeter ao moldar do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos conceder a verdadeira, eterna e plena felicidade. Então, com o relacionamento com Cristo, com o desenvolver aqui, o ser moldado pelo Espírito Santo, nós vamos preencher na nossa mochila e nós vamos nos preparando para aquele grande dia, quando estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Amém? Amém. Um outro item, vai ser só 3 nessa noite, que o tempo é implacável ali com a gente. Um outro tema é o estudo da Bíblia, memorizando-a. De novo, estudo da Bíblia, memorizando-a. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque a gente é orientado desde muito cedo a estudar a Bíblia, muito cedo na igreja, no caso, e é uma das coisas que eu prezo muito nessa igreja: estuda a Bíblia, leia a Bíblia, porque tendo encontro com a Bíblia, você está tendo encontro com o revelador da Bíblia, e você vai sendo transformado à semelhança e à imagem de Cristo. Isso é tremendo. Olha só a citação. Ninguém, a não ser os que fortalecem a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. Você e eu precisamos estarmos sendo convertidos diariamente. Todo dia precisamos sermos convertidos. E a palavra enfática aqui é permanecer. A Bíblia nos diz assim: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então Deus nos convida a permanecermos, perseverarmos em conversão, e assim alcançaremos os objetivos que o Senhor tem para cada um de nós. Mais uma vez, se mantivermos comunhão pessoal com Cristo, se nos submetermos ao moldar do Espírito Santo e se estudarmos a Bíblia memorizando-a, nós obteremos a bem-aventurança que o Espírito Santo quer nos impressionar, quer nos colocar. Dentro da questão da memorização, olha só que interessante. Penduremos na sala da memória as preciosas palavras de Cristo. Pendurar onde? Na sala da memória as preciosas palavras de Cristo. Chegará o momento em que muitos serão privados da palavra escrita, porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar, se estiver gravado no nosso coração. Lembra lá do Salmo 119? Guardo as tuas palavras aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O objetivo que Deus tem para cada um de nós, guardarmos a palavra no coração, é o objetivo mais solene que existe nesse mundo. Não pecarmos contra Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas se guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, nós não pecaremos contra Deus.
Essa é a promessa. Amém? Glória a Deus por essa bênção. E aí, irmão, eu vou até pedir licença aqui para fazer menção àquilo que o Tiago comentou. Quando o irmão Adilson começou a conversar com o Tiago, eu identifiquei um servo de Deus ali. Por quê? Porque ele citava textos, ele falava de Deus, ele tinha palavras de Deus gravadas no coração. Então foi uma ponte de identificação do servo do Senhor. Isso a gente pode comprovar na prática, não é? No nosso dia a dia. Então guardemos a palavra do Senhor no nosso coração. Estudemos a Bíblia de forma intencional, de forma a memorizar. Nos submetamos ao Espírito Santo e tenhamos comunhão com o Senhor. E assim a nossa mochila vai estar cada vez mais preenchida. E quando a meia-noite desse mundo chegar, a gente vai poder ir com o coração alegre para encontrar com o Senhor. Lembra da citação? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar-te com teu Deus. E o contexto, apesar de ser tenso, o contexto, nessa ocasião, eu creio, profetizo em nome de Jesus, que será em um contexto alegre e feliz. Irmãos, eu quero concluir aqui nesses 5 minutos com um breve testemunho. Há uns 60 dias mais ou menos, nós tivemos um paciente lá, que fez uma cirurgia, a semelhança do que aconteceu com a nossa irmã Nalva aqui, que nós oramos, fez o mesmo processo. Diante lá do pós-operatório, a gente foi prestar os cuidados para esse senhor, e aí no contato ali com ele, camarada de carrancudo assim, cara fechada, e aí a gente vai com certo receio, né, para atender ali, mas no decorrer da terapêutica ali, começamos a conversar e eu falei: Senhor, qual é a sua... O que o senhor faz da vida, né? Ou o que o senhor fazia da vida, aliás? Porque já era um senhor de mais de 60 anos, eu deduzi que fosse aposentado. E aí ele falou: eu fui policial. Imaginei, porque com carona fechada assim, fui policial. Eu imaginei, olha, esse camarada ele foi aposentado. Ele falou: olha, uma patente alta. E quando eu vivia aqui na época de ouro da polícia aqui de Conquista, e falou o nome lá de um cidadão que se eu falasse aqui todo mundo ia saber quem é, e a população de Conquista aclamava aquele grupo de policiais porque fazia parte de um grupo potente que exterminava aí a bandidagem, e a população de Conquista elevava aquele grupo de policiais da qual ele fazia parte. Para a população, aquele grupo eram os heróis da cidade, porque deixavam a cidade em paz. Mas ele falou: olha, apesar de eu ter vivido aquela época de ouro, eu não era feliz. Hoje eu não sou aposentado, porque antes de chegar a minha data de aposentadoria, eu pedi para sair da polícia, porque não estava suportando aquilo. Porque aos olhos da sociedade nós éramos heróis, mas nós lá dentro, nós agíamos como pior do que os bandidos. E ele foi falando ali alguns testemunhos, algumas coisas que eu fiquei horrorizado. Mas o que me chamou a atenção, que está me motivando aqui a falar a respeito desse assunto, que ele diz: olha, quando eu estava na polícia eu era tratado como herói, mas eu sabia que no meu íntimo eu era um bandido, pior do que muitos bandidos. Mas a minha essência de cristão, que foi plantada no meu coração na minha infância, não permitia que eu continuasse naquela vida. Então eu comecei a estudar a Bíblia, ainda como um policial. Eu comecei a estudar a Bíblia e eu fui vendo coisas ali que entrava em confronto com aquilo que eu fazia com os meus colegas. E aí eu fui me submetendo à vontade do Espírito Santo. Eu fui me deixando moldar pelo Espírito, e eu sabia que eu tinha que mudar de vida, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Então eu comecei a me relacionar com Cristo, e a vida dele foi transformada ao ponto de ele suportar mais e falar: olha, eu vou perder as minhas patentes, eu vou perder os meus privilégios de militar, mas quero sair com a minha consciência tranquila, certo de que eu estou fazendo a melhor decisão do mundo, porque eu quero servir a Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, apesar de perder alguns privilégios nessa vida. E aí ele contando ali aquela história de forma comovente, e eu fui falando: meu Deus, como pode, não é, um homem de certo daquela idade, naquela situação, que poderia deixar o orgulho tomar conta, a vaidade tomar conta, as prioridades da vida, mas decidiu estudar a Bíblia, se submeteu ao Espírito Santo e a se relacionar com Cristo,
e deixar com que esse Cristo fizesse a diferença na vida dele. É esse Cristo, esse Espírito e essa Bíblia que eu quero que faça parte da nossa vida para o resto da nossa eternidade. Que o mesmo Deus que comoveu o coração daquele homem possa ser o Deus que comova também os nossos corações, a ponto de caminharmos com Jesus diariamente, desenvolvendo esses itens espirituais para que possamos estar cada vez mais fortes rumo à Canaã celestial. Amém? Quantos aqui querem dizer assim: Senhor, eu entendo essas coisas de forma intelectual, mas eu preciso de força do Espírito para praticar tudo isso? Irmãos, porque nós vamos ver até a conclusão da última quarta-feira que tudo isso aqui é muito teórico, mas que nós precisamos da força do Espírito para praticar. É no nosso dia a dia, é na hora da afronta. Irmãos, para eu estar aqui numa quarta-feira à noite, a gente não só eu, mas todos nós, a gente passa por lutas, intrigas, a gente passa por confrontos, e a gente fala: Senhor, como é que eu estou sendo confrontado nessa hora, e de noite eu vou ter que estar lá pregando para os irmãos. Meu Deus, me dá força para praticar aquilo que o Senhor já tem impressionado a minha mente. Lá vai ter irmãos também que vai estar sendo confrontado ao longo do dia. Mas, Senhor, o meu apelo para todos nós é que Deus nos ajude a praticar tudo isso no nosso dia a dia. Porque é lá fora, no campo de batalha, que o grande conflito se desenvolve. Mas é na nossa mente que a gente vence com o poder de Cristo. Amém. Se é o seu desejo, assim como o meu, pedir para Cristo nos ajudar a vencer essas batalhas, que você se coloque de pé, que a gente vai fazer uma oração para a gente encerrar. Nosso culto de quarta-feira tem esse intento mesmo de buscarmos a Deus em comunhão, como temos feito, que o maior propósito é Deus impactar os nossos corações. Deus prometeu que viria um dia restaurar todas as coisas, e que todos nós possamos estar preparados para que, quando Ele rasgar aquelas nuvens dos céus, possamos todos nós subirmos com Ele. Amém? Amém. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, ó Deus, entre irmãos, entre família, entre amigos, para humildemente elevar os nossos pensamentos a Ti, certos que o céu se inclina para nos atender. E ao Teu tempo, Pai, queremos contemplar a Tua face e a beleza da Tua santidade, Senhor, possa ser refletida enquanto esse dia não chega. Enquanto esse dia não chega, nos ajude, ó Deus, a desenvolver essas habilidades, Pai, que tem sido apresentado aqui, ainda que de forma teórica, mas queremos desenvolvê-lo, Pai, na prática, no nosso dia a dia, dando perdão dos pecados. Se porventura há algum coração que quebrantado por circunstância dessa vida, que possa ser abençoado, acalentado pelo Espírito Santo que paira nesse lugar. Esteja à vontade não só para pairar sobre nós, mas para habitar dentro de nós. Rogamos essa bênção, certo de que o Senhor tem a alegria de nos atender, e suplicamos para que nos leve de volta para casa na segurança dos Teus santos anjos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.